Boa noite. Sejam todos bem-vindos. O som tá bom? A imagem? Feliz ano novo, né? Que esse ano seja cheio de coisas boas para cada um de nós. Que nós possamos também, né? Ser novas pessoas para contribuir com esse mundo. Tudo perfeito? Então vamos começar. Pronto. O evangelho de hoje é o capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, tá? Eu vou estar lendo alguns trechos, a gente vai comentando, tá bom? A paciência é o que a gente precisa bastante, né? Exercitar todos os dias das nossas vidas é a paciência. A paciência é um remédio na nossa alma. A dor é uma bênção que Deus envia aos nossos eleitos. A mensagem fala que a dor é uma bênção, né? Difícil, né, a gente entender isso, que a dor ser uma bênção para a vida da gente. A dor é um resgate, né, que a gente precisa aqui na Terra tentar nos refazer, né? E cada dor que sentimos, qualquer dificuldade que sentimos, na verdade a gente tem que agradecer, porque é um aprendizado, é aprimoramento moral para que a gente possa, né, a gente possa crescer, que a gente possa evoluir. Então, por isso que fala que a mensagem, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrestes, mas bem dizei. Ao contrário, o Deus poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu, né? A gente tem que acreditar, né, sobre a lei de Deus de causa e efeito, né? Tudo que plantamos a gente precisa colher. Então, cada pedra que a gente colocou em nosso caminho, a gente precisa retirar. E essas pedras, elas vão vir de forma de dores, dificuldades, que a gente precisa, né, retirar para que nosso caminhar seja mais leve. Então, por isso que diz essa mensagem, né, que a dor é uma bênção. Se a gente olhar com os olhos da alma, né, a gente refletir nossa missão como ser humano, né, o sentido da vida é essa, né, para a gente entender tantas dificuldades, sofrimentos que é colocado, né, e por muitas vezes pelo véu do esquecimento a gente não compreende, porque muitas desse plantio vem de vidas passadas. E às vezes a gente tem dificuldade de associar isso e ficar muitos porquês, porque eu passei por isso, porque eu passo por isso. E também tem a questão da forma que você vai analisar cada situação, a forma que você vai enxergar, né? Pode ser dois seres humanos passando pela mesma dor, mas cada um vai passar de uma maneira, pela forma que ele percebe e pela forma que ele vê, né? E o outro trecho é: sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade consiste na esmola dada aos pobres. É mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova, né? Ele fala aqui da caridade, da matéria, do material que você possa dar para a pessoa. Ela é mais fácil você dar,
mas depois você vai para sua casa, tá tudo tranquilo, você não tem aquele vínculo com aquela pessoa do dia a dia, mas aquelas pessoas que estão na nossa vida, que por muitas vezes vem para o nosso embate, que a gente necessita às vezes conviver, essas sim, né, são as pessoas que a gente precisa ter a paciência. E essa paciência vem junto com o perdão, a cada ato cometido, a cada ato feito, e sempre perceber que nós também somos a pedra do sapato dessas pessoas. A gente precisa também saber pedir o perdão. E para pedir também o perdão, a gente precisa ter essa paciência da alma, essa paciência com o outro, essa paciência com si próprio. A gente precisa também ter paciência com a gente, né, no nosso caminhar. Mas essa paciência precisa vir junto com a reflexão, né, que a gente precisa meditar, a gente precisa se autoconhecer para que a gente possa, né, exercitar essa paciência. E outro texto bem interessante também. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinete que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Né? Como eu tinha falado, por muitas vezes é a forma de cada um perceber essa dor. Né? Então, o primeiro princípio é a fé que você tem em Deus, né? Essa fé que você tem em Deus, ela vai te mostrar outra visão da história que você está passando, né? E esses deveres que são nos impostos é no nosso dia a dia, gente, no nosso trabalho. Por muitas vezes um colega de trabalho faz uma colocação errada, por muitas vezes a gente se colocar no lugar dele, a gente faz até inflamar mais. A gente fica incentivando os outros a perceber que aquela pessoa fez um ato errado. E, na verdade, a gente tem que colocar essa paciência e entender que aquela pessoa pode ter vindo com a dor, uma consequência que aconteceu na vida dela. Então, sempre a gente tem essa visão e perceber o lado bom das coisas, perceber que isso tudo que aconteceu com o nosso amigo, com o nosso colega, com o nosso conhecido, possa ser de dores que ele passou, né? Isso também nos coloca dentro da família, que eu acho que é o grupo que mais a gente deve, né? Que a gente precisa nos refazer. São pessoas colocadas na nossa vida por questões ou de afinidade ou questões também para que a gente possa resgatar algo. E por muitas vezes, dentro do nosso meio familiar, as discussões vêm por coisas banais, por situações de roupa, coisas materiais, por situações que não requer, né, que a gente possa jogar nossa energia ali. E por muitas vezes a gente vem carregado pelo mundo e a gente quer debater com alguém que está mais próximo, tipo uma certa vingança, jogar toda essa energia para a pessoa, e muitas vezes o seu familiar não tem o porquê está passando por aquilo, por uma situação que é sua. Então a nossa família é o nosso ensaio e nossa atuação da pessoa melhor que a gente possa ser, para daí a gente ir para fora e ser realmente essa pessoa que a gente necessita. Então, ter paciência com nossos familiares, com nossos pais, com nossos irmãos, tios, enfim, com essas pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, que a gente não pode fugir, né? Que a gente não pode excluir. Então, é o nosso maior exercício, né? Essa vivência com nossos familiares. E também a gente, numa sociedade, por muitas vezes a gente não consegue andar nem no trânsito. Uma buzina já nos irrita, qualquer coisa no trânsito está nos irritando, a gente se transforma no volante. Eu não sei se vocês já viram até um desenho animado, que acho que é o Pateta. Ele é um homem de bem, um cidadão de bem, mas quando entra no carro, perde toda a paciência do mundo, né? E a gente precisa, em sociedade, exercitar também esse homem paciente, essa pessoa paciente com o outro, né? Por minimamente que a pessoa encontrou o seu caminho, ali tem algum porquê, né? Não existe nada por acaso, que nada esteja na nossa frente que não seja para algum ensinamento. E por muitas vezes
sociais que a gente precisa de ter esse enfrentamento, entender as condições de cada pessoa, moral, material, situações que a gente não imagina pela desigualdade que pessoas passam, e isso acumula uma dor muito grande, e por muitas vezes acontece coisas que a gente às vezes no momento a gente não consegue refletir por ser até às vezes graves, e também a gente precisa parar para pensar em coisas graves que acontecem, né, esses nossos irmãos equivocados, que também não há classe social, né? E a gente precisa realmente parar para pensar e exercitar esse homem que tem essa paciência, que tem esse bom senso, que tem essa empatia. Mas também o nosso dia a dia, as coisas mínimas que vão acumulando, que a gente precisa também mudar, que a gente precisa também exercitar, né, essa paciência. Eu acho que quanto mais a gente exercita, quanto mais a gente tenta, quanto mais a gente conta até 10, que a gente precisa desse exercício do contar até 10, é uma coisa simples, mas isso é bom. Isso é bom, de você parar, pensar, antes de você ter uma atitude que vai desagradar o outro e também a você, porque não existe algo ruim que aconteça, algo que traga uma energia pesada, que isso vai trazer algo positivo para você. O orgulho por muitas vezes estaciona, e a humildade, ela avança a pessoa. A gente precisa ser mais humildes, a gente precisa estabelecer isso pra gente, tá? E por muitas vezes, como eu já falei no começo, a gente precisa também ser essa pessoa que pede perdão, essa pessoa que também é uma pessoa de dificuldade para a vida do outro. A gente precisa por muitas vezes recuar, para que esse irmão também, ele consiga a gente transformar esse meio, a gente transformar, porque o orgulho, gente, estaciona bastante, né? E eu acho cada vez mais que a gente vá avançando, que a gente possa fazer uma limpeza, né, das nossas imperfeições. A gente precisa limpar nossas imperfeições. É um estágio de evolução que estamos aqui na Terra, nada é por acaso, ninguém é vítima das circunstâncias, né? E a gente tem muita sorte, né, de ter tido esse Mestre Jesus aqui em Terra para ter nos ensinado bastante, ter trazido a palavra, né, essa palavra maravilhosa, que é amar uns aos outros, né, o perdão, não julgamento a ninguém. Então a gente já tem uma cartilha bem direitinho para que a gente possa seguir. Então só basta a gente seguir, mesmo que as misérias do mundo sejam muito fortes, mas a gente precisa ser filtros, e que todas essas misérias, todas essas dores que possam nos passar, só passar e não ficar, porque se ficar adoece a nossa alma e a gente estaciona para algo que a gente possa progredir, tá certo? Então essa mensagem que eu queria deixar para vocês todos, um feliz ano novo. Obrigada pela oportunidade de sempre. Um beijo no coração de cada um, para todos aí da Casa de Francisco, que eu tô vendo aqui, até primos aqui da família. Um beijo bem grande no coração. É muito bom estar nesse momento com vocês, né? Nesse momento desse cenário, né, que estamos passando, que nos mostra também uma paciência. A gente precisa ter paciência, que em algum momento vai passar, né? E esse amor, essa caridade ao próximo, é você se cuidar para cuidar do outro, tá bom? Um beijo bem grande no coração. Muito obrigada. Beijos.